Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje começa a semana 2 com uma partidaça que, olha, acho que tá todo mundo na expectativa, já faz muito tempo, o jogo entre Chiefs e Chargers abrindo essa segunda semana e promete ser sensacional, tá? Vou fazer uma prévia dessa partida, tem notícia também, vou assistir o jogo hoje à noite e amanhã cedo a gente tá aqui para falar quanto foi esse jogo, como é que foi esse jogo e também fazer uma previsão do que vem aí no final de semana. Então, já se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Também peço para que você deixe aquela curtida no vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, ajuda bastante, qualquer interação que ajuda bastante a gente chegar para cada vez mais pessoas. E também faço o convite para você, se puder colaborar, fazer parte do nosso clube de membros. Tem o botãozinho aqui em cima, ó, seja membro, aqui embaixo tem um link também, tem algumas vantagens, grupo no Telegram, tem sorteio e temos 3 novos membros aqui, ó, o Paulo Barros, o Edner Maldonado e o Pedro Henrique. Agradeço de coração pela parceria, pela colaboração, porque a gente mantém esse trabalho aqui no canal. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, uma loja sensacional. Olha a minha camisa aqui, ó. Minha camisa hoje que está mostrando a minha sensação, meu coração hoje é futebol americano, com um Thursday Night Football que promete demais. Então convido você a conhecer a Fanática, link está aqui embaixo, com um cupom de desconto também, 10% de desconto. E vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui falando que saiu minha escala na ESPN, estarei nesse final de semana mais uma vez comentando uma partida, a partir das 2 da tarde, o primeiro horário, a primeira janela de jogos da NFL, estarei junto lá com o Matheus Suman e também a Giane Pessoa, na transmissão do jogo entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, jogo entre Saints e Buccaneers, né? Afinal acontece lá em Nova Orleans, e a partir da 1h15 da tarde já tem o Abre o Jogo, né? ESPN 2, o Abre o Jogo, às 2 da tarde você muda para ESPN 3 para acompanhar Saints e Buccaneers, né? Para o torcedor do Saints, talvez eu tenha uma boa notícia, porque eu estava reparando aqui, conversando com os amigos, que, cara, Peyton Manning, Tom Brady e Aaron Rodgers já perderam comigo na ESPN, né? Eu cobri 2 Super Bowls pela ESPN, o 48 e o 52, derrotas do Peyton Manning e do Tom Brady, e o primeiro jogo que eu fiz na ESPN foi entre Vikings e Packers e deu a derrota do Aaron Rodgers. Então talvez tenhamos aí uma maldição do Bellatini. Eu espero que não, né? Porque, pô, eu sou fãzaço desses 3 quarterbacks, mas o torcedor do Saints às vezes está esfregando as mãos. Porque a primeira notícia desse vídeo aqui talvez tenha relação com essa maldição, né? Saiu lá aquela Injury Report, né? A lista dos jogadores, a condição física dos jogadores, sai toda quarta, quinta e sexta, sai a situação de cada um deles em treinamento, né? Os times são obrigados a dizer a condição física dos jogadores e nada menos do que cinco recebedores da equipe dos Buccaneers apareceu na lista dos com algum problema físico, né? 3 não treinaram, o Russell Gage e o Chris Godwin com problema na coxa, né, no posterior da coxa, e o Julio Jones com problema no joelho. O Breshad Perriman e também o Mike Evans ficaram limitados, o Perriman com problema no joelho e o Evans com problema na panturrilha. Os únicos recebedores que trabalharam na equipe normalmente lá nos Buccaneers foi o Jalen Darden e também o Scott Miller, né? Esses dois trabalharam sem restrição nenhuma. Essa Injury Report também traz outros problemas, né? O tackle, o Donovan Smith, com dores no cotovelo, que tiraram ele do segundo tempo da partida contra os Cowboys, e o cornerback Zion McCollum. Eles não treinaram, o McCollum tem um problema no posterior da coxa. O Leonard Fournette, com problema na coxa também, e o outro tackle, né, o Tristan Wirfs, com problemas no abdômen, e ficaram limitados no treinamento. Então, claro, começo é a primeira lista apenas, essa lista vai ser atualizada diariamente, a gente vai seguir acompanhando, mas é um sinalzinho amarelo na condição dos jogadores. Lembrando que o Tom Brady não fez parte desse treino da quarta-feira, mas aí é uma licença, né, é a folguinha do velho, né, a folguinha dos veteranos ali. O Brady foi para casa, foi ser um pouquinho mais presente, quem sabe resolveu o problema dele com a Gisele Bündchen, e é um problema que tá aparecendo toda hora no noticiário, a gente evita porque a gente não quer virar um site de fofoca, mas no momento que começar a afetar em campo a gente tem que falar, tá? Às vezes o Brady vai ter uma reação ou outra, o jeito que ele falar, a gente vai entrar, porque por mais que ele seja muito profissional, eu já passei por problemas familiares, né, enquanto profissional.
você deixa de lado, você faz o máximo para não envolver nada ali, mas um resquíciozinho pode ficar, pode pintar um problema. Se as coisas forem mal em algum momento, pode acumular um problema em cima do outro, então pode ser notícia. Além do que, a Gisele deu uma entrevista falando que ela queria que o Brady fosse mais presente e ela mostrou a preocupação dela com a NFL, falou que é um esporte violento, né? De fato, é um esporte de contato. Só queria falar pra você, Gisele, dá uma segurada porque, cara, isso chama zica pra caramba, sabe? Eu já falei aqui, né? Essa aí é a história da mulher, porque aí depois o Brady se machuca, pra ela falar assim, não falei, e geralmente isso acontece. Então, calma aí, Gisele, a gente quer ver o Tom Brady jogar, deixa ele jogar essa temporada só, depois ele se aposenta. Eu prometo que ele se aposenta, a gente obriga ele a se aposentar, mas deixa ele jogar saudável inteiro nessa temporada. Por falar em Brady, vou falar um pouquinho de outra polêmica, mais ou menos uma polêmica envolvendo o Tom Brady, porque a gente tem que falar da discussão que foi para as redes sociais sobre o chip block, né, do Leonard Fournette no Micah Parsons, está gerando bastante discussão, teve polêmica aí, foi conversinha, indiretinha nas redes sociais. O lance, eu posso ter problemas, a gente vai mostrar de alguma forma esse vídeo, porque a NFL costuma tirar tudo, não sei se eu vou ter esse vídeo por muito tempo aqui no canal, mas o Tom Brady foi naquela jogada em que ele consegue fazer a conexão com o Julio Jones, e ali naquele momento, quem estava de left tackle era o Josh Wells, porque o Donovan Smith já tinha saído com problema no cotovelo. Então, claramente, você tinha ali um mismatch, uma vantagem no Micah Parsons em cima do Wells. E aí, o que faz, né? Inteligente o Brady faz aquele ajuste e coloca o Leonardo Fournette alinhado no lado esquerdo para ele fazer esse chip block. O que é o chip block? O Fournette vai sair para ser uma opção de passe logo ali na frente da linha. Mas antes dele virar e ficar ali para receber, ele dá um encontrão, ele faz um bloqueiozinho, dá uma colaborada com o Wells, e nesse caso foi uma colaborada com uma pancada bem forte para cima do Micah Parsons. Esse lance foi até retweetado aí pela PFF, falando, olha esse lance aqui, e o Micah Parsons meio que não levou na esportiva, e falou assim, assiste o jogo inteiro, né? No 1 contra 1, eu levei a melhor sobre o Fournette o tempo inteiro. Ele me conseguiu dar essa pancada, me derrubou, porque eu tava prestando atenção no Wells. Essa é a ideia, né? Eu tava focado aqui no left tackle, como eu ia vencer ele, e o cara veio pelo meu lado cego aqui e me deu uma pancada que eu não esperava. O Von Miller até saiu em defesa do Micah Parsons, falando que esse tipo de lance tem que ser banido na NFL, porque, né, é uma pancada forte, de fato. O Fournette deu a resposta colocando o meme lá do Michael Jordan chorando, querendo dizer que o Fournette que o Parsons estava chorando pelo lance. Eu não acho que esse tipo de lance vá ser banido, tenha que ser banido, acho que é um lance que vai acontecer, tem vários lances da defesa também que são fortes demais, o Brady no passado até reclamou, por exemplo, do jogador em defesa, o recebedor em defesa tomar pancada, tem um monte de situação que a NFL, mas se a NFL de fato, e o Micah Parsons tinha até falado, se não puder pegar o cara que tá no ar, vão fazer o quê? Vão parar de jogar tackle, vai virar flag, futebol americano? Então tudo isso vai ter que ser discutido, né? Mas a gente tem a falta por atingir o jogador pelo lado cego, né? Não acho que seja o caso. Eu só queria trazer um pouquinho dessa polêmica que a gente aproveitava também para explicar. É legal, em primeiro lugar, ver os jogadores tretando nas redes sociais, gosto desse trash talk aí pelas redes, e a gente aproveita e explica também o que é o chip block que estava tão em evidência nos últimos dias. Voltando aqui para o noticiário mais polêmico, eu queria falar sobre o Lamar Jackson em primeiro lugar, porque o Lamar Jackson ele tinha falado que só ia discutir contrato até o começo da temporada e parece que ele vai cumprir isso daqui. Ele foi perguntado ontem 3 vezes sobre algumas perguntas que tinham relação com o contrato dele. Ele falou, pessoal, respeito todo mundo aqui, mas eu já falei que não ia conversar até a semana 1 sobre isso, depois, agora só estou pensando no Miami Dolphins, não vou falar de contrato até o fim da temporada. A gente não sabe como é que as coisas estão em bastidores, mas aparentemente é esse papo mesmo. Não tem conversa de renovação de contrato entre o Lamar Jackson com a equipe do Baltimore Ravens, né? No domingo, fontes lá do Chris Mortensen e também do Adam Schefter, ambos da ESPN, que são consagrados repórteres, né? Falaram que o Lamar teria rejeitado a última proposta do Baltimore Ravens, que seria na casa num contrato de 5 anos, mais de 250 milhões de dólares, sendo 133 milhões garantidos. A rejeição teria partido porque o Lamar Jackson queria
né, teria a intenção de ter um contrato 100% garantido, como o do Deshaun Watson na equipe do Cleveland Browns. Eu acho pouco provável que um contrato 100% garantido vá voltar a acontecer na NFL. Já falei aqui no canal, quem acompanha o Toque Passe, já expliquei como é que funciona, contrato garantido, tem que ficar o dinheiro parado lá na conta, né? Nenhum time quer isso, os times rejeitaram, muitos donos ficaram bem bravos com o que aconteceu nos Browns por isso, e eu acho que o contrato do Russell Wilson com a equipe dos Broncos já deixou bem claro que não vai voltar a acontecer isso aí. Um cara que merecia um contrato 100% garantido seria o Russell Wilson, não recebeu, não acho que ninguém mais vai receber. Só que eu entendo ele na questão do dinheiro garantido, pelo menos um pouquinho mais, né? O Kyle Murray tá ganhando quase 190 milhões garantidos, o Russell Wilson ganhando 161 milhões garantidos em seu contrato. Acho ok esse patamar dos 250 milhões por 5 anos, na casa dos 50 milhões de dólares por temporada, mas acredito que os Ravens poderiam ter feito um pouquinho mais com relação à grana garantida, então entendi, né? E aí o Lamar tá trucando, né? Ele acha que a temporada dele vai ser sensacional, e aí o ano que vem corram para discutir. A equipe do Baltimore Ravens tem um trunfo na manga, que é meter a tag, né? Então vai ter um tempo a mais para discutir contrato. Entendo, o Lamar é ele quem negocia, né? Ele não tem empresário, é ele e a mãe dele que negociam. Ele estava levando adiante essa negociação de contrato, então acho normal ele não querer discutir agora. Vamos ver como é que vai ser. Promete ser uma novelinha depois do final da temporada. Falei do Russell Wilson, quero falar aqui que depois de ele passar anos tendo que falar de um passe na linha de 1, por mais que a gente tenha novas polêmicas na linha de 1 jarda, ele está tendo que explicar agora a sua nova novela na equipe dos Broncos, logo na primeira partida, esse final de jogo contra o Seattle Seahawks. Segundo o Russell Wilson, ele falou que estava pronto para chamar uma jogada quando o Nathaniel Hackett falou para ele que tinha decidido que iam chutar o field goal, né? Ele falou que naquele momento estava tudo certo, ele já ia chamar a jogada, né? Tinha confiança que ia conseguir aquela 4ª para 5, mas aí surgiu o comentário, né? E ele falou, ok, o relógio está indo embora, a gente acredita que vai conseguir acertar um chute daqui, vamos nessa, mas eu estava preparado para passar. Eu entendo, jogou um pouquinho nas costas do Hackett. Inclusive o Hackett admitiu que ele parou e pensou, viu que ele fez besteira, né? Convenhamos, acho que o Peyton Manning ali fazendo o sinal de tempo no Manningcast deixou bem claro que todo mundo viu que ele fez besteira naquela jogada, mas o Russell Wilson meio que quis tirar um pouquinho das costas dele, vou interpretar dessa forma. Mas ele, no mínimo, é cúmplice disso, né? O Russell Wilson não é nenhum calouro, não é um quarterback que chegou agora, é um cara consagrado, é um cara que, na posição dele, eu teria pedido tempo. O Hackett falou para a gente chutar, eu teria pedido tempo, com 1 minuto no relógio, e ia para a sideline e falava, cara, não, 4ª para 5, um chute de 64 jardas, nível do mar, estádio aberto, vai ser difícil, deixa eu tentar essa 4ª. Se eu não conseguisse, tinha 2 tempos para pedir ainda, dava para tentar recuperar essa posse de bola com faltando 10 segundos que fosse, mas você tinha uma oportunidade ali de fazer alguma coisa. E mesmo que você pedisse o tempo, o cara, não, vou manter o chute, chutava, não conseguia, mesma coisa, teria uns segundinhos no relógio para tentar um milagre. Se você conseguisse a 4ª descida, ótimo, 2 tempos para pedir, 1 minutinho, dava para chegar mais perto para um chute, ou então você venceria o jogo com um touchdown. Se o cara chuta e acerta, a equipe do Seattle Seahawks ia ter 1 minuto no relógio. Cara, eles não fizeram nada no segundo tempo inteiro. A sua defesa foi capaz de parar o ataque dos caras durante todo o segundo tempo. Se o Dino Smith tirasse um coelho da cartola e conseguisse, mérito dos caras aí, mas eu acho que não tinha nada para dar certo. A pior decisão possível foi tomada lá, e eu entendo que o Russell Wilson tem culpa sim nessa jogada também. Por falar em coisa ruim lá nos Broncos, o que era ruim era pior, ficou pior, né? Porque perderam a primeira semana, um jogo vencível contra a equipe do Seattle Seahawks, e ainda perderam o safety, o Justin Simmons, foi colocado na injury reserve, né? Tá fora por pelo menos 4 jogos, ele que jogou todos os snaps contra o Seattle Seahawks, tem um problema na coxa, e agora está fora por pelo menos 4 semanas na lista dos contundidos. Na melhor das hipóteses, ele volta lá no dia 16 de outubro, no jogo contra os Chargers, um duelo de divisão, mas a gente vai ficar de olho. Notícia ruim, tá se acumulando lá na equipe do Denver Broncos. Para fechar, outro quarterback que conversou com a imprensa nesta quarta-feira foi o Aaron Rodgers. Eu queria trazer só um detalhe, porque ele falou que, cara,
eu falei, eu vou seguir meu jogo, né? O Aaron Rodgers falou que você vai seguir fazendo o seu jogo, meio que jogou tipo, vou fazer o meu e o resto que acompanha. Ele falou que não dá para mudar o estilo de jogo dele para fazer os calouros entenderem o que é NFL. Eu concordo com ele, né? Ele falou que vai seguir, vendo quem tá disponível, vai passar a bola. Se o cara pegar, ótimo. Se não pegar, não é problema dele. Basicamente é isso. E tá certo, né? Não dá para você mudar o seu estilo de jogo. Ah, então eu não vou tentar mais o passe em profundidade, fazendo em relação ao Watson. Vou tentar um passe mais curto aqui, porque aí seja garantia. Não, o cara tá aberto e eu tenho a oportunidade de fazer um touchdown. Eu vou passar a bola para lá. Se o cara não pegar, né? Eu quero que ele pegue. Se ele pegasse, era um touchdown de 75 jardas. Então concordo um pouquinho com o Aaron Rodgers. Já tá mais do que escolado na NFL e todo mundo sabe que a culpa não é dele. Então eu prefiro que ele mantenha esse nível e a gente veja. Se o recebedor não pegou a bola, aí não é problema. Quer dizer, é problema, mas não é do Rodgers. É de quem montou esse grupo de recebedores. E agora sim, vamos falar do jogo desta noite aqui, né? Envolvendo muita expectativa. É o primeiro jogo da Amazon transmitindo o Thursday Night Football, né? No seu Prime lá. Cara, os caras, isso nos Estados Unidos, né? No Brasil passa na ESPN, no resto do mundo passa lá no Game Pass, passa nas empresas, mas nos Estados Unidos especificamente quem transmite é a Amazon e eles escolheram um jogo sensacional. Tanto é que foi o primeiro jogo anunciado. Não tinha saído o calendário, nada, e os caras já anunciaram. Na quinta-feira, primeiro Thursday Night, teremos a equipe dos Chiefs recebendo o Los Angeles Chargers, um jogo que promete demais, abrindo a semana 2 de uma forma incrível mesmo. Cara, é um baita de um jogo, né? São dois times que venceram na primeira semana, os Chargers em casa contra a equipe dos Raiders, um duelo de divisão, os Chiefs saindo, enfrentando o Arizona Cardinals e vencendo fora de casa. São dois times que têm potencial para brigar até a última semana para ver quem leva a AFC Oeste. São dois times que podem sim brigar pela melhor campanha da AFC como um todo, que podem sonhar com o descanso nos playoffs, que podem sonhar com o Super Bowl, e é o primeiro de dois encontros já confirmados entre Chargers e Chiefs, esse acontecendo lá no Arrowhead Stadium. Dois quarterbacks que dispensam apresentação, né? Tem que falar, Patrick Mahomes e Justin Herbert, dois dos melhores do jogo. Acho que tem o Josh Allen, talvez fique na frente, seja o melhor no momento, mas Mahomes e Herbert estão ali brigando, querendo. Cara, são passes sensacionais, muita força no braço, precisão, capacidade de ler defesa adversária. São dois jogadores fenomenais mesmo. Sou fãzaço dos dois, né? Tanto do Mahomes como o Herbert. O Mahomes já mais experimentado, já foi MVP, já ganhou o Super Bowl, já perdeu outro, mais escolado. O Herbert tem sofrido ainda, não foi testado em playoffs, porque a equipe dos Chargers tem chargeado ano após ano, apesar do Herbert, mas eu vejo como um dos grandes quarterbacks da liga no momento. Vou começar falando das más notícias envolvendo os dois times. Em primeiro lugar, começando pelos donos da casa, o Harrison Butker, o kicker, um dos melhores kickers da NFL, tá fora do jogo, tem um problema no tornozelo. Inclusive o Andy Reid criticou bastante o gramado lá na casa dos Cardinals, porque falou que o gramado foi responsável por essa lesão do Butker e também do Trent McDuffie, que já foi parar na Injury Reserve, né? Tá fora aí por pelo menos 4 semanas. Na equipe dos Chiefs, quem deve assumir a posição de kicker é o Matt Amendola, ex-Jets, ele foi 13 de 19 nos chutes na temporada passada, tinha assinado com o Practice Squad da equipe dos Chiefs, mas com essa situação toda deve ser puxado aí para ser o kicker nessa noite, o Matt Amendola, que não tem relação com o Danny Amendola, tá? É outro Amendola. Já os Chargers também têm problemas, Keenan Allen tá fora da partida, tem uma lesão no posterior da coxa, e inclusive saiu no jogo contra os Raiders quando ele tinha ali 4 recepções, 66 jardas, era uma das peças mais importantes do ataque do Herbert e tá fora do jogo. Já o cornerback, o J.C. Jackson, pode ser que jogue. Ele foi relacionado ali como questionável, né? O questionável é o 50-50, ele tem chance de jogar essa partida ainda, fazer sua estreia na equipe dos Chargers, né? Em temporada regular, não jogou na semana passada, porque ele ele foi contratado a peso de ouro, um cara que ganhou um mega contrato, uma das maiores contratações da Free Agency, era um dos melhores cornerbacks, se não o melhor cornerback disponível na Free Agency, saindo dos Patriots com muito destaque realmente, e ganhou lá o seu dinheiro, mas no dia 23 de agosto ele passou por uma cirurgia um pouco estranha, porque falaram que é um problema
leve, que era um incômodo de longa data, que não era uma coisa que tinha surgido agora, e era uma coisa que iriam fazer cirurgia que estava incomodando. Mas se é de longa data que está incomodando, e ele fez o que fez nos Patriots, espera um pouco mais, né? Ou então fizesse antes a cirurgia, né? Marcar no dia 23 de agosto, a previsão era de retorno de entre 2 e 4 semanas, não voltou contra os Raiders, pode jogar agora, se voltar agora, é um belíssimo reforço para essa secundária. Na ausência do Keenan Allen, quem deve ganhar um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de tempo em campo é o DeAndre Carter, wide receiver, que foi destaque no final de semana ali, teve muito boa, né? Ele foi 3 recepções para 64 jardas, fez uma belíssima recepção num passe baixo lá, de 23 jardas para um touchdown, e é um cara que não é novo. Um cara que é pouco conhecido, porque ele passou aí despercebido na liga por muito tempo. Ele tem 29 anos já, mas até o ano passado a média dele era de 11 jardas recebidas por partida. Um cara bem qualquer um na NFL e ganhou um protagonismo e pode ganhar mais espaço agora na ausência do Keenan Allen. Falando especificamente do jogo, do que eu vi na primeira semana, que eu posso esperar mais uma vez. Eu espero muito que a defesa dos Chargers não seja burra como a defesa do Arizona Cardinals. A defesa dos Cardinals mandou blitz em 54% dos snaps ofensivos da equipe dos Chiefs, ou seja, Mahomes foi pressionado em 54% das jogadas com mais do que 4 defensores, indo pelo menos mais um quinto jogador para cima dele. Isso é uma tremenda besteira, todo mundo sabe na NFL, quer dizer, acho que os Cardinals não sabem, mas que você não pode ir para blitz contra o Mahomes. Você vai para blitz e ele te castiga, porque a matemática é básica, né? Quanto mais gente vai para cima do quarterback, menos gente sobra na cobertura. Você tem o Mahomes, que é um cara móvel, que é um cara que consegue passar em qualquer tipo de situação, em movimento, com o braço esquerdo, com o braço direito, de costas, ele faz de tudo. Quando você vai pressionar ele, ele estende a jogada e acha alvos, né, em profundidade e com certa liberdade, e ele vai lá e castiga. Pra você ter uma ideia, como é burro, né? Eu falei do Cliff Kingsbury, xinguei ele bastante já aqui. Na temporada passada, o começo ruim da equipe dos Chiefs, o Mahomes estava sendo pressionado em apenas 12,6% dos snaps. Nenhum quarterback era tão pouco pressionado, tinha encarado tão poucas blitz quanto o Mahomes. E era um momento que ele estava tendo mais dificuldade. Você pressionava com menos gente e você cobria melhor os jogadores no fundo. O Mahomes estava perdendo jogos, tinha lançado 9 interceptações, o time estava naquela dúvida ali, começou a ter a campanha 3-4, né, muitas dúvidas sobre os Chiefs nesse cenário que era o ideal. Não mandar blitz. Todo mundo lá em Kansas City fala, né? Vocês mandam blitz e a gente manda ponto. Então eu acho que a equipe dos Chargers vai ser inteligente o suficiente para saber que ele consegue fazer uma boa pressão já com o Khalil Mack, com o Joe Bosa, não precisa mandar a gente a mais, faz uma cobertura, tem uma boa secundária para conseguir fazer essa cobertura interessante. Por exemplo, eu espero um duelo muito bom entre o Travis Kelce, que na semana passada teve 8 recepções, 121 jardas e um touchdown, contra o safety, o Derwin James, né? Eu acho que ele vai ser um cara mais responsável por isso. O Derwin James fez uma belíssima partida contra os Raiders, né? Foram 3 passes na direção dele apenas, e ele só um foi completado, que foi para o Davante Adams, e foi um ganho curtíssimo. O Davante pega a bola e já toma o tackle de imediato. O Derwin James teve 6 tackles, 1 sack, e eu acho que ele vai ser um cara muito interessante. Esse duelo promete ser bom, né, na marcação. Travis Kelce é um cara importante para você marcar. Você vai ter os corners fazendo um bom trabalho, com os recebedores, todo mundo lá. E aí tem um outro recebedor mais parrudo, que é o Travis Kelce. Eu acho que o Derwin James vai ser colocado na missão de parar o Kelce. A defesa dos Chiefs, na semana passada, conseguiu 3 sacks em cima do Kyle Murray, um cara mais móvel do que o Justin Herbert. Só que a linha ofensiva dos Chargers, para mim, é uma linha melhor. É uma linha forrada de talento, né? O Slater, o Zion Johnson, você tem o Linsley. Eu acho que é uma linha que consegue fazer um trabalho melhor. Semana passada, no domingo, encarou uma defesa com o Crosby e com o Chandler Jones e foram nenhum sack, não teve nenhum sack, foram 3 QB hits só. Teve um pouquinho de pressão, mas só encostaram nele 3 vezes, mas ninguém conseguiu sacar o Herbert, porque essa linha é muito boa, eles vêm acumulando boas peças para a linha nos últimos drafts e eu acho que é uma linha que vai conseguir deixar espaço
ali para o Herbert causar estrago, mesmo com a ausência do Keenan Allen. Quando eu comecei a estudar para esse jogo, eu comecei a ter uma sensação de que, putz, acho que vai dar para os Chargers, hein? Acho que os Chargers vão conseguir vencer essa partida. Mas o meu palpite, não vou ficar em cima da linha, é um jogo difícil aqui, mas eu vou fazer aqui o meu palpite. Eu acho que os Chiefs são um time mais acostumado com jogos do tamanho dessa partida, essa expectativa das atenções voltadas para eles, grandes jogos, e eu acho que os Chiefs vão conseguir se sair melhor mais uma vez. Confio mais na comissão técnica do Andy Reid do que no Brandon Staley ainda. Os Chargers são ainda o time da chargeada. Eu acho que a equipe dos Chiefs vai vencer, mas da melhor forma possível, em prorrogação. Estou colocando aqui um 30-30 no tempo regulamentar, e aí, na prorrogação, touchdown para a equipe dos Chiefs na primeira posse de bola. E a gente vai discutir amanhã aqui sobre a oportunidade para os dois quarterbacks também na temporada regular. Já mudou para playoffs, mas a gente está discutindo que o Herbert é sensacional, que merecia ter a posse de bola também. Então eu estou colocando aqui vitória dos Chiefs por 36-30. Esse é o meu palpite, quero saber o seu. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta amanhã para ver então como é que foi esse grande jogo. Aquele abraço!